Olá pessoal, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero aqui nesse vídeo deixar aqui mais uma mensagem da palavra de Deus para a vida de vocês. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16 diz: Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Meus queridos, podemos ver através dessa palavra, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, aqui ele começa se referindo aqui como exemplo à vida de Abraão. Abraão, conhecido como o pai da fé. Conhecemos bem a história de Abraão, quando Deus ele teve com Abraão, quando Deus ele chamou Abraão para que Abraão saísse do meio da tua parentela, da tua casa, para seguir a Deus a uma terra a qual ainda não sabia que terra seria. E a Bíblia vai dizer então que Abraão, ele ouviu a voz de Deus, e ele creu, ele teve fé diante do Senhor. Então ele saiu do meio da tua parentela, saiu da tua casa e seguiu a voz de Deus e foi para a terra aonde Deus lhe havia dito. E o que chama atenção nessa palavra é que após Abraão ter ouvido a voz de Deus, após Abraão ter crido na palavra de Deus e ter saído do meio da tua parentela, como Deus lhe havia dito, nós vemos aqui que as promessas de Deus já começou a se cumprir sobre a vida de Abraão. Nós vemos aqui que a vida de Abraão começou a mudar, a ter uma nova história. E nós vemos aqui, irmãos, que quando Deus ele fala com Abraão, para Abraão sair do meio da parentela, Deus que faz uma promessa para ele. Para Abraão: e vou te constituir pai de muitas nações. Significa, meus queridos, que então Deus que estava fazendo uma promessa a Abraão, a qual Abraão e Sara, tua esposa, teria um filho. Porém, meus queridos, a Bíblia vai nos dizer que quando Deus ele chama Abraão para esta grande obra, Abraão tinha aproximadamente 75 anos e a sua esposa Sara tinha fase de 70 a 74 anos. Então Abraão já era avançado na idade. E em cima disso ainda tem mais uma coisa, que Sara era estéril. Sara ela não poderia ter filhos. Mas Abraão a todo tempo ele creu, ele confiou em Deus e andou segundo o coração de Deus, andou segundo a fé a qual ele teve em Deus. E nós vamos ver aqui aonde nós demos, então aqui Paulo dando um exemplo para nós sobre Abraão, onde fala que a promessa ela vai se cumprir sobre a nossa vida por intermédio a nossa fé, por intermédio a fé que nós temos, a qual teve também Abraão. Meus amados, se nós vamos olhar para a história de Abraão, nós vamos ver que foi aproximadamente 25 anos para que a promessa de Deus viesse se cumprir sobre a vida dele e da sua esposa, para que eles pudessem ter o filho chamado Isaac. E nós vamos aqui também na palavra que nós lemos, irmãos, que Abraão, ele creu contra a esperança, ele esperou contra a esperança. Por quê, irmãos? Porque quase 25 anos a qual Deus fez a promessa, ele não havia se cumprido. Mesmo assim, Abraão, ele continuou crendo. Mesmo assim, Abraão, ele continuou tendo esperança que a promessa ia se cumprir na vida dele.
Por isso que ele fala aqui que é através da fé de Abraão. Porque Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Então Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Aquilo que aos olhos de Abraão não existia, que era o filho Isaque, Deus ele trouxe à existência. E não é diferente na minha e na tua vida. É através da minha e da tua fé que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei o que você está esperando em Deus. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para a tua vida. E muito menos sei quanto tempo faz que Deus fez essa promessa. Quem sabe você está achando que a promessa não vai se cumprir, por já fazer muitos anos a qual Deus te prometeu. Mas tenha certeza de uma coisa, meu querido. Se você continuar crendo, tendo fé na promessa que Deus te fez, ela vai se cumprir. Que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe sobre a tua vida. Foi assim na vida de Abraão. Eu tenho certeza que não vai ser diferente na minha e na tua vida. A Bíblia diz que Abraão, ele creu totalmente em Deus. Ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, tua esposa. Mesmo assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então nós vemos aqui, meus queridos, que Abraão, ele creu totalmente em Deus. E diante da sua fé, da tua confiança em Deus, então Abraão, meus queridos, ele não enfraqueceu na fé. Ele continuou confiando, muito pelo contrário, ele enfraquecer na fé. A Bíblia vai dizer que ele se fortaleceu, dando glória a Deus, tendo a certeza, a convicção de que Deus era poderoso para cumprir a tua promessa. Mesmo Abraão vendo seu corpo amortecido, avançado de idade, mesmo Abraão vendo a tua esposa já com a idade avançada e sendo estéril, ele continuou crendo. Ele continuou na convicção de que Deus ia cumprir com a tua promessa. E é assim também na minha e na tua vida. Se você continuar crendo, confiando em Deus, pode ter certeza que Ele é poderoso para cumprir com a promessa a qual Ele te fez. Não importa quanto tempo faz que Deus te fez essa promessa. O que importa, meus queridos, que através da minha e da tua fé, Deus ele vai cumprir com a tua promessa. Então, não deixa a incredulidade enfraquecer a tua fé. Pelo contrário, meus queridos, continue se fortalecendo em Cristo, continue se fortalecendo em Deus, tendo a certeza, a convicção que Ele é poderoso para cumprir as tuas promessas sobre a tua vida. Meus queridos, receba essa palavra na tábua do teu coração, na certeza, na convicção, meu querido, que é pela tua fé que as promessas de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu peço para você aqui, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative aí o sininho de notificações para estar sempre recebendo os vídeos, qual será transmitido nesse canal. E deixa aí o teu like. Deixa o like aí para que esse canal venha crescer cada dia mais, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E compartilhe, meus queridos, com as suas redes sociais, para que assim Deus venha abençoar outras vidas em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.